Muito boa tarde a todos, estamos iniciando mais um fechamento técnico. Hoje é quinta-feira, dia 9 de junho, e a gente tem aí o primeiro dia em que o Ilan vai assumir aí, o dia em que o Ilan vai assumir a presidência do Banco Central. Então a gente tem o novo governo interino assumindo a presidência do Michel Temer. Ele colocou alguns profissionais da nossa equipe econômica, liderados aí pelo Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, e foi alocado aí o Ilan, o ex-economista-chefe do Itaú, para ser o presidente do Banco Central. Então agora marcado para as 17 horas, horário de Brasília, daqui menos de 10 minutos, a gente vai ter aí a posse do presidente do Banco Central. Após ontem, né, pessoal, na realidade terça e quarta-feira nós tivemos reunião do Comitê de Políticas Monetárias, na qual foi definido que a taxa de juros ela vai se manter inalterada, tá, em 14,25. Então a gente segue aí com a taxa de juros inalterada. Depois de uma movimentação direcional de alta nos últimos pregões, a Bolsa passa por uma movimentação de realização com enfraquecimento principalmente das commodities, tá certo? Vale lembrar aí que a China divulgou alguns dados sobre importação abaixo das expectativas e isso fez com que algumas commodities ao redor do mundo tivessem um desempenho negativo. A Vale está caindo na casa de 8% e aí o dólar sobe na casa de 1%. Vou começar esse fechamento do mercado apresentando para vocês aqui a nossa carteira da Arena, que nós já encerramos. Na realidade, nós separamos 5 papéis, tá? Tínhamos gatilho de 4 compras e venda no índice futuro, a gente só pegou a realização parcial do índice futuro, que foi uma venda em 50.500, reduzimos a 50 mil e o stop voltou para o ponto de entrada. Então foram feitos 500 pontos em apenas metade da operação. Nós tivemos outros gatilhos aqui que não foram acionados, lembrando que a carteira da Arena tem um critério para o acionamento até a quarta-feira, no leilão de fechamento. Hoje, teoricamente, deveria ser acionado o Gafisa, não foi acionado, não entra na nossa carteira. Então essa carteira a semana fica com alta de 0,10%. Esses aqui são os papéis para swing trade, estamos posicionados em compra de Embraer, vendidos no milho, e comprados em Cosan e Hipermarcas. Cosan já atingiu a nossa redução parcial, o stop segue no ponto de entrada, sem risco à operação. A gente está posicionado no índice futuro, na compra, tá? Estamos comprados no índice a 51.240, o segundo day trade, já foi feita a redução em 370 e a gente tem um alvo lá em 510. Tá? Então vamos acompanhar, assim que terminar a apresentação, a gente vai dar uma olhada em como ficou essa operação do índice. Dólar futuro, nós tivemos 2 operações em dólar, 7 pontos positivos hoje, tá? Então a gente segue com poucas operações de day trade no dia de hoje. Vamos dar uma olhada aqui no índice futuro, deixa eu só colocar o índice futuro aqui, para saber que preço que ele está sendo negociado. Nós estamos posicionados comprados, tá? Estamos comprados a 340, já fizemos a redução, o alvo da operação final é em 510. Tá? Deixa eu só confirmar, 510 a gente vai acompanhar a operação. Então o Ibovespa pode ter um desempenho negativo, 0,7% de queda nessa quinta-feira. Vale lembrar que estamos mencionando de uma figura gráfica que tínhamos aqui, tá? Que tínhamos aqui uma linha de tendência de baixa, juntamente com a base dessa cunha, formando uma cunha descendente. O mercado rompeu e teve espaço para uma movimentação direcional. Vale ressaltar que o índice Bovespa está em cima de uma região de suporte. Eu, particularmente, estou achando essa movimentação do mercado um pouco estranha, um pouco atípica. Tá? Por quê? Porque a gente vê alguns papéis aí apontando para baixo e outros apontando para cima. Vale lembrar que bancos estão aí no 0 a 0 levemente positivo, Vale está caindo bem, Petro se segurando bem também no campo negativo, ou seja, alguns papéis estão apontando para cima e outros apontando para baixo. A gente consegue perceber no candle que está sendo configurado. Isso daqui é um homem enforcado na leitura de candlestick. Claro que a confirmação se dará pela perda da mínima em Ibovespa. Mas é uma região de resistência, vamos ficar atentos se o Ibov vai ter força para ficar acima de 51.500 pontos. Se eventualmente ficar, o próximo ponto de parada ficaria aqui na casa de 53/53.500. Já o dólar futuro, nessa sessão, trabalha com uma alta na casa de 1,07%. A gente tem aqui uma configuração gráfica denominada um arame de alta, cuja é uma estrutura em candle, na qual o candle verde está totalmente dentro do corpo do candle vermelho. A superação da máxima de hoje do dólar leva a uma movimentação de alta, tá? Depois de vários dias consecutivos de queda, e a gente consegue perceber também em que temos aqui
em que temos aqui o candle fechando, querendo voltar para dentro das bandas. Então, se superar a máxima de hoje, a gente tem um espaço para o dólar ter uma movimentação de até 3% de alta. Eu separei alguns ativos em que eu vou comentar com vocês agora nesse fechamento. Começarei pelo Banco do Brasil. Primeiramente, deixa eu deletar o indicador e vou colocar apenas a minha média móvel simples, ok? Banco do Brasil é um ativo em que veio fazer um teste de uma região de suporte, configurou um fundo e o ativo desenvolve uma movimentação positiva, tá? Passa por um período de correção e a gente vai acompanhar aqui se teremos espaço para esse pivô, ok? Então, o mercado aqui na máxima, tá? A superação desses 17,70 pode levar uma movimentação positiva em Banco do Brasil. Bradesco, percebam que Bradesco veio atingir uma região de resistência, porém não teve força para se segurar nesses patamares de preço e cair, ele rompe e tem espaço para continuar seu movimento direcional. Então os bancos estão performando no campo positivo. Atenção para amanhã em BB Seguridade. Nós iremos colocar BB Seguridade no nosso radar para a gente trabalhar compras na superação de R$ 28,00. Rompendo esse patamar de preço é compra em BB Seguridade. BRAP4 é um ativo que começou a montar para baixo, também me fazendo um candle vendedor, um candle de reversão, é um homem enforcado, tá? Temos aqui uma região de resistência, retração de 61,8% de FIBO, a perda da mínima sugere uma movimentação corretiva, claro que a sinalização gráfica desses ativos que estão formando o candle vendedor em topo pode ser um período lateral e ele voltar a subir caso venha romper esse movimento prévio aqui que foi estabelecido. Então, o ideal é que o IBOV tenha aí esse ativo, o BRAP4, tenha um movimento lateral para depois pensarmos em compra. HGTX3 é um ativo que me faz um engolfo de baixa, em cima de uma linha de tendência de baixa também. Então, muito cuidado para quem está comprado nesse papel. A perda mínima sugere queda. O ideal é reduzir a sua exposição, ajustar os seus stops, que sinaliza uma correção caso venha perder a mínima. Itaúsa é um outro papel que me rompe uma estrutura de resistência e tem espaço para continuar o seu movimento direcional em busca do teste desse nível de 9,95/R$ 8. MRV é um ativo em que testa a nossa média de 21 períodos, seria natural ele passar por um período lateralizado para depois voltar a subir. Então a gente vai ficar de olho em um período lateralizado ou a perda mínima sugere uma correção. Tá? O gráfico semanal está dando um ponto de compra. MRV Petro 4 me fez aqui um candle de indefinição, depois de ter rompido aqui esse topinho, um leve pivôzinho de alta. Tem espaço para continuar subindo? Sim, tem espaço para continuar subindo caso a máxima de ontem seja superada. Uzi Minas me faz um arame de baixa, a perda da mínima sugere uma movimentação de correção ou até mesmo um movimento lateral. Cuidado para quem está comprado. Vale 5 é um ativo que sinalizou uma movimentação corretiva, tem espaço para voltar aqui para os R$ 12, ficar nesses patamares de preço, se segurar aqui, vamos ver se ele vai ter espaço para uma movimentação positiva. Velid é um ativo que nós estamos namorando desde ontem, chegou a superar a máxima, agora que ele já fez o primeiro teste, iremos ver se trabalharemos uma compra na superação de R$ 28,20, tá certo? Esses aí foram os principais ativos em que me chamaram a atenção nessa quinta-feira e a gente vai acompanhar o pregão de amanhã para ver como esses papéis irão performar. Obrigado pela sua companhia e nos vemos no próximo fechamento do mercado. Até lá!